Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, principalmente aos nossos leitores e fãs de Stephen King, porque hoje a gente vai explorar a leitura de Metade Sombria, que é uma obra que combina suspense psicológico, terror e vai trazer uma reflexão do próprio autor sobre identidade, sobre criatividade. Essa aqui foi nossa leitura de setembro e outubro do Clube Lendo King, que também faz parte da comunidade Doutores Leitores. Esse é um clube incrível que é totalmente gratuito e está prestes a entrar agora no 4º ano em 2025. E se você não faz parte, o link está aqui na descrição do vídeo. Vem compartilhar essa jornada literária com a gente, porque você não vai se arrepender. É um grupo delicioso, cheio de gente que gosta desse autor tão incrível, né? E antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outros fãs de literatura e não se esquece, tá? Confere os links aqui na descrição do vídeo, porque comprando a Metade Sombria ou qualquer outro item pela Amazon, você ajuda o canal com uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Agora vamos lá, vamos mergulhar na mente da Metade Sombria do Stephen King. Pega a vinheta e vamos lá! Para entender a Metade Sombria, é essencial que a gente conheça o contexto em que King escreveu essa história. Nos anos de 1970 e 1980, o King publicou vários livros sobre o pseudônimo Richard Bachman. A gente já tem, inclusive, resenha desses livros aqui no canal, né? Mas por que ele fez isso? Por dois grandes motivos principais. Primeiro, ele queria fazer um teste de mercado. O King ele queria descobrir se o sucesso dele vinha realmente do talento dele como escritor ou do seu nome, que já era famoso, como se ele publicasse qualquer coisa só por ter o nome dele já vendesse, né? Um outro motivo era o limite de publicações, porque as editoras acreditavam que se ele lançasse mais de um livro por ano com o mesmo nome dele, isso poderia saturar o mercado das obras do King. E a gente já sabe que isso não é verdade, né? Então, o Bachman, ele publicou obras como A Maldição do Cigano, O Concorrente, e todas as obras desse pseudônimo, eles tinham um tom mais sombrio, mais cínico, do que os próprios livros assinados pelo Stephen King, tá? Só que em 1985, um livreiro chamado Steve Brown começou a notar a semelhança ali entre o estilo dos livros do King e do Bachman, né? E depois que ele fez uma investigação ali muito minuciosa, ele encontrou várias provas documentais e revelou ali ao mundo inteiro que Richard Bachman era, na verdade, Stephen King. É aí que a gente vai falar da sinopse de Metade Sombria. Aqui a gente vai ter uma história que vai falar muito de dualidade e vai trazer também muito terror, né? Ted Belmont, ele é um escritor aparentemente comum, vivendo em Castle Rock com sua esposa Liz e seus 2 filhos gêmeos, e ele é muito conhecido por uma literatura mais séria. Mas só que, gente, por trás dessa fachada, ele tem um segredo. Ele também é George Stark. É um pseudônimo com o qual ele escreveu vários thrillers extremamente violentos e muito comercialmente bem-sucedidos, né? Stark é tudo o que o Ted não era. Era muito ousado, muito brutal e amoral. A grande questão é essa, né? Só que o jornalista ele vai descobrir a verdade e vai tentar chantagear Ted. E o escritor vai decidir matar George Stark publicamente. Entenderam a semelhança? Por que a gente precisava saber da história do King antes? Então, gente, num evento simbólico, ele vai enterrar o pseudônimo com direito até a lápide no cemitério local, pensando que com isso ele ia poder finalmente seguir em frente com essa carreira mais séria que ele queria ter, né? Mas a morte de George Stark não vai ser tão simples assim, porque poucos dias depois, um zelador do cemitério vai encontrar ali a lápide de Stark vandalizada, com aquele solo ali ao redor dele parecendo todo revirado, como se alguém tivesse saído de lá. Logo depois disso vai começar a acontecer uma série de assassinatos muito brutais, e todas as evidências vão apontar para Ted como principal suspeito, gente. Até as digitais deles estão nas cenas do crime e todas as testemunhas vão descrever um homem assustador como responsável por esses ataques.
Enquanto as autoridades estão investigando, o Ted vai começar a perceber que o Stark não é apenas uma criação literária da cabeça dele, né? E aí, gente, ele vai começar a ouvir som de pássaros, que é um barulho que vai remontar à sua infância, quando o Ted passou por uma cirurgia cerebral para remover o que se pensava ser um tumor, mas que na realidade era resquícios do seu irmão gêmeo que tinha ficado no cérebro, não tinha desenvolvido corretamente, né? E assim, a gente vai tendo detalhes perturbadores no livro que vão adicionando camadas assim de sobrenatural à história. Até sugerindo, de certa forma, que Stark é mais do que essa manifestação simbólica ali. É como se ele fosse uma sombra espiritual daquilo que o Ted poderia ter sido ou daquilo que o irmão do Ted poderia ter sido, né? George Stark, gente, agora ele tá personificado como uma entidade física depois que ele foi assassinado, né? Então ele tá determinado a voltar à existência. E aí ele vai começar a caçar, ele vai começar a matar todas as pessoas ligadas à sua morte simbólica do pseudônimo. Então ele vai ameaçar Ted, vai ameaçar a família dele. O Stark realmente acredita que para ele continuar vivendo, ele precisa que o Ted volte a escrever sob seu nome. E essa é a única maneira que ele acredita que possa preservar a existência dele, né? Então a tensão do livro vai só crescendo, porque o Stark ele vai fazer contato direto com Liz, ele vai mostrar que ele está disposto a tudo para poder atingir os objetivos dele. E Ted, ele tá desesperado para proteger a família, para preservar, para provar a sua inocência, porque tudo aponta que ele é o culpado, né? Então ele vai ter que confrontar Stark numa batalha que não vai ser só física, mas também vai ser psicológica, né? É um livro muito interessante. Ele vai atingir ali o clímax com realmente um embate ali entre os dois, que vai misturar o real com o sobrenatural, né? Vai colocar em jogo muita coisa além da própria vida de Ted, vai falar muito sobre sanidade, sobre moralidade. Então, assim, gente, A Metade Sombria é uma história de terror, mas também vai ser uma exploração muito intensa do Stephen King sobre a sua identidade, sobre a sua criatividade, sobre todos os demônios que ele carrega e todos nós carregamos também, né? Outro ponto interessante é que a gente vai ter a gente pode enxergar e ler esse livro pensando na figura do duplo, que é a questão de luz e sombra, né? A figura do duplo, gente, ou um doppelganger, como se fala, é um tema muito clássico na literatura de terror, e ele também está presente aqui em A Metade Sombria com uma das representações mais inquietantes, tá? Porque George Stark, ele não vai ser só um pseudônimo, ele vai ser a personificação literal do lado sombrio de Ted Belmont, né? E enquanto Ted, ele representa ali controle, moralidade, rotina, o Stark é o oposto. O Stark é impulsivo, ele é violento, ele é amoral. E é essa dinâmica ali entre os dois personagens que vai refletir justamente essa luta interna entre quem a gente é publicamente e quem a gente é nos nossos momentos mais privados. Eu achei interessantíssimo. Apesar de algumas coisas não ficarem muito bem explicadas, algumas informações estarem meio jogadas aqui nesse livro, não é um dos melhores do King pra mim, tá? Ainda assim, é uma leitura muito interessante, né? A forma que o autor explora questões universais aqui, como o que acontece ali quando a gente tem um segredo, o que acontece com os nossos segredos mais sombrios da nossa vida ganham vida, né? Como o que acontece quando nossos segredos mais sombrios ganham vida. Até que ponto a gente consegue controlar as nossas criações, as nossas escolhas, né? Como que a gente lida com os aspectos de nós... Como a gente lida com os aspectos que nós mesmos preferimos esconder? São questões que vão permear a nossa mente aqui durante a leitura. A Metade Sombria, gente, vai fazer parte desse rico universo literário do King, e vai ter uma conexão, claro, com algumas das outras obras do autor, como, por exemplo, a cidade, né? Castle Rock, que é uma cidade fictícia, que é cenário de muitos livros do King, como, por exemplo, Cujo, A Zona Morta, e também vai ser palco aqui dessa história da Metade Sombria, tá? A gente vai ter a presença de Alan Pegboard, que é o xerife que vai investigar os crimes nesse livro, e ele também vai reaparecer na nossa leitura atual, que é Trocas Macabras.
É um outro romance aqui ambientado em Castle Rock, que é a nossa leitura aqui no mês de novembro e dezembro do clube, né? E uma outra coisa interessante é a metalinguagem, porque assim como em Misery, assim como em It, o King vai explorar aqui todo o processo criativo, a questão dos demônios internos que a escrita dele pode liberar. E também essa ideia do duplo, né? Essa ideia de dualidade que vai aparecer em várias obras dele, como por exemplo em O Iluminado, onde a gente tem o Jack Torrance que vai lutar ali contra os próprios impulsos destrutivos, e a gente tem It, que vai contrapor essas memórias da infância com alguns traumas da vida adulta. Então ele faz muito isso, né? Essa dualidade na sua história. E para finalizar esse vídeo, Metade Sombria, ele vai combinar muito bem terror psicológico, suspense policial, drama psicológico, vai ter toques de realismo mágico. Esse livro vai equilibrar muito bem o fantástico com o real, né? O autor vai criar uma narrativa que é ao mesmo tempo muito assustadora, mas também é muito reflexiva. Como eu falei, não é o meu favorito dele, tá? Nem perto dos meus favoritos, porque eu acho que esse livro poderia ser enxugado. Tem coisas desnecessárias, tem histórias que começam e não são muito bem terminadas, né? Mas o estilo de escrita dele continua único, tá? Ele vai usar as descrições detalhadas dele, como sempre, essa narrativa introspectiva, ele cria essa atmosfera de tensão perfeitamente, como nenhum outro autor consegue fazer, né? E ele vai misturar ali elementos do sobrenatural de uma forma muito sutil, muito eficaz, para trazer mais impacto para a história. A Metade Sombria, gente, é um livro realmente bom, mas ele é desafiador também em alguns aspectos. Primeiro é o ritmo variável que a gente tem em várias obras do King, né? A gente tem algumas partes do livro que são bem lentas, bem introspectivas, o que não agrada muito os leitores que gostam de um ritmo um pouco mais acelerado, mas a gente que gosta do King, a gente sabe que o meio do livro dele sempre é mais lento, né? E ele também traz aqui alguns clichês do gênero. O Doppelganger é um clichê desse, esse escritor atormentado, também é um pouco previsível, né? Só que o King, ele pega temas previsíveis e traz profundidade para manter ele interessante. E aqui a gente também tem algumas expressões, alguns jargões que parecem um pouco antiquados, um pouquinho fora de contexto pra gente que é leitor contemporâneo, mas a gente tem que encaixar o livro sempre na época que ele foi escrito, né? Mas eu acho, sim, que ler Metade Sombria é uma leitura interessante, tá? Porque ele é muito mais do que uma história de terror. É essa reflexão sobre a identidade criativa que é interessante, né? Esse pensamento ali sobre os limites do controle que a gente tem sobre as nossas próprias escolhas. É um livro que quem está passando por um período mais complicado, tentando se definir, vai ajudar a lidar com as próprias sombras internas, com alguns desejos reprimidos. E, gente, para fã do King, essa aqui é uma obra essencial, porque a gente vai ter uma visão única sobre o processo criativo do autor. Mas é isso, gente. Se você chegou até aqui, gosta do Stephen King, entra lá nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e vem ler com a gente. Agora nos meses de novembro e dezembro a gente tá lendo Trocas Macabras, né? Que é interessantíssimo, muito divertido também. E lembrando, gente, o clube é gratuito, né? A gente vai entrar no 4º ano agora em 2025 e você tá convidado para ler os próximos livros. Vai ser uma honra ter você aqui com a gente. É isso, pessoal. Encontro vocês no nosso próximo vídeo do canal. Até a próxima. Tchau!